Meus amores, bomba, bomba. O Cellbit, depois aí aparentemente de 7 anos, se pronunciou na questão de um relacionamento tóxico que ele teve. Pra quem não sabe, não tá por dentro, porque se já aconteceu há 7 anos, pode ser que você, que não é tão antigo na internet, não esteja a par, assim como eu também não estou. Aparentemente, o Cellbit, que é um grande influenciador, ele, alguns anos atrás, teve um relacionamento onde ele saiu desse relacionamento com fama de tóxico. E depois de 7 anos, ele vem e traz o pronunciamento dele. Já vou avisando vocês que o vídeo vai ficar longo por um único motivo. Ele não gravou um vídeo, ele não soltou um áudio, ele não soltou uma conversa privada. Ele fez um documento e soltou lá no Twitter. Esse documento, ele tem 19 páginas. Então, muita gente está com preguiça de ler, então eu vou fazer isso por vocês. Eu vou ler, então vocês só precisam escutar. Vocês, por gentileza, não liguem, porque eu estou de pijama, porque eu peguei isso desprevenida. Alexia, deu tempo de fazer maquiagem, não deu tempo de trocar roupa? Aham. Bom, gente, vocês só vão precisar ouvir. Quem não quiser ouvir, não tiver a paciência para ouvir tudo, que eu acho muito importante, porque é um pronunciamento e de um assunto sério, amanhã eu solto um resumo para vocês, tá bom? Resposta. 7 anos depois. 7 anos atrás, eu estive num relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente. Me traiu, me enganou e tentou arruinar a minha vida, até hoje. Mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio. Essa semana ela me acusou de agressão ser completamente mentira. É hora de finalmente contar o que eu vivi. Logo aqui embaixo tem um print, vamos ler, né? Tá escrito o nome ali da pessoa, eu não vou falar aqui, mas tá escrito ali, né? Só vou falar o primeiro nome, Flávia e tal. E o print é assim: não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só tô curiosa, mas você é assexual mesmo? Ou era outro rolê? Aí a pessoa responde, provavelmente ele, de não gostar de sé, sou. Ou seja, ele está afirmando que ele é assexual. Não sei se é ainda, né? Mas na época era. No texto. Esse relacionamento começou em 2015. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e ela tinha 20. 9 anos atrás, eu terminei com ela em 2017. 2 anos depois que eu terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma das alegações que ela fez publicamente sobre mim. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caça às bruxas e muito menos queria expor um relacionamento pessoal que só traria mais dor. O único pronunciamento que eu fiz foi relatando que fiz terapia. Nunca mencionei o nome dela e nunca falei de nada que ela fez comigo. Eu nunca ataquei ela ou estimulei qualquer tipo de ataque ou ódio a ela em todos esses anos, apesar de ela sempre alegar que, abre aspas, não quer reviver esse assunto, fecha aspas. Ela é literalmente a única que continua falando, inventando e distorcendo cada vez mais coisas, mesmo 7 anos depois. Eu sempre me mantive em silêncio. Sempre aguentei calado. Mas essa semana ela fez a pior acusação de todas. E não existe mais como aguentar. Esse é um documento direto relatando todos os fatos que eu vivi, com as provas que tenho ao meu alcance para confirmar eles. Esse não é um pedido de desculpas. Eu não tô aqui para tentar convencer ninguém que não gosta de mim a mudar de opinião. Eu aprendi, depois de todos esses anos, que nessa situação eu sempre vou ser visto como culpado. Não importa o que eu fale, qualquer tipo de defesa ou argumento vai ser sempre acusado de estar, abre aspas, silenciando, fecha aspas, ela. E se eu fico quieto, que foi o que eu fiz por todos esses anos, isso é interpretado como, abre aspas, ficou quieto porque está confirmando que é verdade, fecha aspas. E ela continua me acusando de coisas cada vez mais absurdas. Então, como eu disse, não é um pedido de desculpas, é um esclarecimento. Um relato detalhado de tudo o que aconteceu, ponto a ponto, de todos os eventos que foram, abre aspas, expostos, fecha aspas, pela minha ex-namorada. E daqui vocês podem tirar as próprias conclusões. Eu sei que mesmo depois de tudo que está escrito aqui, muitas pessoas ainda vão se recusar a considerar o outro lado.
Existe uma imagem construída de que eu sou um monstro psicopata que é difícil de apagar. Mas esse documento não é para as pessoas que acreditam nisso. Esse esclarecimento é para quem sempre esteve disposto a entender. Eu só quero que as pessoas finalmente escutem a minha história e tomem as próprias conclusões. Eu não vou deixar isso destruir a vida das pessoas que eu amo, da mesma forma que destruí a minha. Assexualidade e acusação de agressão sexual. Eu vou começar direto respondendo a acusação que está me fazendo publicar essa resposta depois de todos esses anos em silêncio. Eu nunca fui acusado de uma coisa tão absurda assim. Tenho a completa segurança de que posso provar que é impossível essa acusação ser real. Depois de anos me acusando de incontáveis coisas, pela primeira vez a minha ex-namorada decidiu me acusar de um crime imperdoável. Ela com um tweet contendo o meu nome, implicando que eu violento, ela sem prova nenhuma, depois de anos fazendo expost atrás de expost, tentando destruir a minha imagem e a minha vida. Ela finalmente decidiu apelar para mentir. A pior coisa que ela poderia. Ali embaixo tem o tweet, vamos ler. Queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão que eu sofria sem ter noção das coisas. Como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal. Senti dor e sofria uma depressão do caralho para alimentar a autoestima dele publicamente. Então falava merda achando que iria agradar. Tomem vergonha na cara, bando de imbecis. Aí ali embaixo tem algum tweet que ela retweetou, né? Coloca, eu sou assexual. Aí tem um print do lado, ele coloca. Todos meus amigos pessoais sabem há muitos anos que eu sou assexual. E eu até já mencionei em alguns lugares publicamente. Minha sexualidade nunca foi um assunto que conversei muito sobre, mas também nunca me esforcei para esconder. Resumidamente, isso não significa que eu não consigo ter sexo, mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Aí ali do lado tem um printzinho, vamos ler ele rapidinho. Uma risadinha, muito bom. 9 e 9. Pessoal tá falando sobre, né? E você se sente de boas? Pra mim, tanto faz. É uma coisa que eu não tenho como sofrer preconceito se não expor diretamente. Apesar de ter vontade de eventualmente revelar, só pra quem for tem poder se sentir confortável em se aceitar assim. Entendo. Se um dia sentir vontade, fala. Mas pontos positivos do que negativos. Um pequeno trecho de 5 minutos, é um print, né? De um podcast, onde o título é Selbit, Enigma é melhor que... Também tá escrito, não gosto de fazer sexo. Coloca o link desse vídeo e abaixo escreve. Eu sempre fui assim, desde criança. De me interessar romanticamente e me apaixonar normalmente por pessoas, eu não sinto vontade de ter relações sexuais, né? De nenhum tipo. Eu sempre cresci sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo em relação a outras pessoas. Questionei muito minha sexualidade. Não entendia se eu era gay ou se eu tinha alguma coisa fisicamente errada comigo. E acreditava que talvez fosse entender tudo quanto perdesse a virgindade. Isso aconteceu com essa ex-namorada. Primeira vez que eu tive uma relação sexual, eu já percebi que esse era realmente o jeito que eu era. Pesquisar, ler sobre a sexualidade na internet e falei com uma psicóloga sobre isso. Apesar disso, eu consigo ter e já tive relações sexuais na minha vida, mesmo não sentindo nenhuma vontade ou a necessidade fisiológica de fazer sexo. Inclusive, atualmente, tenho uma vida sexual saudável com a minha atual namorada. Com minha ex-namorada, que me acusou de agressão sexual, nós tínhamos relações constantemente. E sempre que ela queria, era sempre ela que iniciava. E ela sempre me cobrava o que tinha de errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona, na época para me humilhar entre amigos. Às vezes com piadinhas, mas em outras vezes mais expositivas. Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela pediu para uma dessas pessoas me dar uma aula de sexo, para eu fazer as coisas com mais vontade. Também pedia constantemente para que eu fizesse exames e tratamentos médicos para tentar me consertar entre aspas, tá, gente?
todas as relações sexuais que eu tive, ela iam até se sentir satisfeita. Então ela pedia para que eu terminasse sozinho. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre ser assexual enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia e que estava lendo mais sobre em comunidades na internet. Ela não acreditava que isso era possível e insistia que tinha algo de errado comigo. Aí ali embaixo tem de novo o print, né, que eu já li lá no começo. E logo abaixo ele coloca: mesmo depois de terminarmos o nosso relacionamento, quando conversávamos de novo em 2018, ela ainda invalidava minha sexualidade. Eu perdi a conta de quantas vezes ela fez eu me sentir obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria, só para que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que se eu não fizesse, ela ia me trair. Sabendo que era um assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual. Meu Deus do céu. Só para que eu me sentisse mais pressionado a, abre aspas, ir ver logo o que tem de errado, fecha aspas. Aí ali embaixo tem um vídeo da Ana Beatriz, onde o título é Namorada do Selbit fala do seu PAU. Meu Deus, gente do céu, isso 6 anos atrás, vamos continuar. Eu não consigo entender por que ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. O abuso que eu sofri. Além disso tudo, eu fui abusado quando tinha 9 anos pela minha vizinha, quando eu morava no interior. Nossa, que pesado. E ela sabe disso. Essa é uma história que eu evitava ao máximo expor. Nunca tive coragem de sequer contar isso para minha mãe. E minha ex sabe que eu nunca queria expor isso para a internet inteira. Não importa o que acontecesse, foi algo que me deixou traumas gigantescos e que ainda é muito difícil de falar sobre. Pouquíssimas pessoas no meu currículo social sabem disso, porque é algo que me machuca muito lembrar. Talvez por isso que ele não gravou vídeo, né, gente? Por isso que ele preferiu fazer o documento. Continuando. Em 2019, eu também contei parte... Acho que seria parte a parte dessa história para alguns mods e pessoas da minha comunidade no chat, off-stream, que eu confiava. Aí ali embaixo tem, né, o textinho, é bem grande, então vamos ler igual, né, gente? Vamos tudo direitinho. Essas são mensagens dele. A história começa no galinheiro, quando meu vizinho, acho que é o nome da pessoa que tá apagado, que tinha minha idade e a irmã dele, mais velha, fomos brincar de casamento. Eu era o noivo e ela a noiva. E o fulano de tal era o padre. Os pais deles tinham saído de casa e éramos só nós 3. Gente, eu não vou ler isso aqui porque ele tá relatando o que aconteceu com ele, tá? Então, pra não dar gatilho em vocês e nem mesmo em mim, eu não vou relatar, tá? Mas ali embaixo ele fala, print do histórico da Twitch em 19/5/2019. Continuando. E agora, anos depois de eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando a minha própria sexualidade, me sentindo usado, ela faz uma postagem implicando que eu fiz o crime mais baixo e nojento que existe. Um crime que eu sofri. Uma pessoa que ela sabe que nunca seria capaz de cometer isso, mas ela se sente livre de me acusar porque até hoje eu sempre fiquei em silêncio, me acusando de algo que literalmente nunca foi mencionado por ela antes. De repente, na semana em que eu vou participar de uma premiação internacional, é algo que surge como um novo relato que ela delata logo após dar tempo das pessoas tirarem um print, como ela sempre faz. Ela sempre alegou que nós tivemos um relacionamento tóxico, mas agora, em 2024, me acusa de agressão sexual, sem nenhum tipo de prova, e nunca tendo falado disso antes em todos esses anos. Mesmo depois de 7 anos, ela continua controlando a minha vida, me forçando a me humilhar publicamente e falar sobre o lado mais íntimo da minha vida, me fazendo expor minha sexualidade e o fato de que eu fui abusar quando criança, só para poder comprovar que eu nunca faria algo terrível assim. Para mim, esse é o limite.
Sempre tive empatia e preocupação por ela, e ela nunca parou. Eu só quero poder viver minha vida em paz. O início do relacionamento e outras acusações. Eu conheci minha ex-namorada em 2015 em um evento chamado XMA 2015. Eu tinha um painel para conversar com alguns seguidores e tirar algumas fotos depois. Nesses eventos, todos os convidados ficam separados em salas separadas onde podem conversar. Lá eu conheci ela pela primeira vez. E logo de cara já começamos a flertar um com o outro. E ali embaixo tem um print que seria desse evento, desse XMA. Ali tem um print que seria um vídeo da XMA dia 1º, né, que seria o primeiro dia do evento, e embaixo ele coloca, ela tá de costa, tá, gente? Mas ele coloca, minha ex-namorada presente no evento em um vídeo. Vídeo provando que ela estava no evento. Também um print e ele coloca um link também, entrevista que eu dei no evento, provando que eu estava lá. Nós conversamos por cerca de 30 minutos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e nunca tinha namorado. Ela era mais velha, tinha 20. Já tinha namorado várias vezes. Nós pegamos os números do WhatsApp um do outro e eu saí para fazer meu painel. No final do evento, nós nos encontramos de novo e continuamos conversando mais um pouco. Durante a noite, eu fui enviar uma mensagem para ela e percebi que a foto de WhatsApp dela era uma selfie de um homem, não dela. Achei que ela tinha me passado o número errado, mas mandei uma mensagem e em alguns segundos vi ela trocando o avatar por uma foto dela e me respondendo logo depois. Perguntei quem era na foto e ela me disse que era um meme que estavam fazendo fingindo ser um amigo. Continuamos flertando e trocando mensagens por um tempo, até uma pessoa me alertar de que ela aparentemente tinha namorado. Ela namorava um jogador profissional de LoL e tinha ido ao evento XMA como acompanhante dele, já que o time dele estava participando de um campeonato nesse evento. Aí embaixo tem um print lá do evento que seria do LoL. Perguntei sobre, ela me disse que ele era só um rolo. Abre parênteses, não era. Eles namoravam. Fecha parênteses. Mas que ela ia terminar em breve com ele porque ela alegava que ele, abre aspas, era escroto com ela, fecha aspas. Ela dizia que só estava esperando o momento certo para terminar com ele, porque ele, de novo abre aspas, estava em campeonato e ia afetar a carreira dele. Fecha aspas. Enquanto isso acontecia, ela me pediu para viajar até a cidade dela para a gente se encontrar. Então que, alguns dias depois, nós nos encontramos em Monte Alto, uma cidade pequena no interior, onde ela morava e ficavam juntos em uma pousada. E tem o comprovante da passagem que ele foi, aí ele bota a passagem para Monte Alto 10 dias depois de conhecer ela no evento. E embaixo um print da conta dela botando, eu morava em Monte Alto. E foi nessa pousada que ela traiu o namorado dela comigo, enquanto eu perdia a virgindade, acreditando que ela já não falava mais com ele. Ah, então ele achou que já tinha, cortado relações. Como era minha primeira vez, ela constantemente reclamava e fazia piadas por eu ser inexperiente. Foi nesse dia que eu comecei a entender que sou assexual. Algo que iria se tornar importante mais para frente no nosso relacionamento. Nós continuamos no relacionamento por mais algumas semanas, enquanto ela sempre dava desculpas do motivo de não ter terminado o namoro ainda, dizendo que estava quase terminando, que era só mais uma partida, só mais um fim de semana. Eventualmente, ela me pediu para que eu ajudasse ela a escrever uma mensagem de término para o namorado dela numa chamada de Skype. E finalmente nós poderíamos ter um relacionamento de verdade, entre aspas. Tá escrito entre aspas. O estrago já estava feito. E eu só não tinha percebido ainda. Eu ainda não tinha percebido onde eu estava entrando. E era a minha primeira namorada. Eu estava apaixonado por uma pessoa que estava manipulando e mentindo para o seu namorado anterior, enquanto fazia o mesmo comigo. Algumas pessoas do cenário do LoL que conheciam ela me alertaram que ela costumava, abre aspas, trocar de namorado com bastante frequência, fecha aspas,
e que já tinha escutado histórias de traição antes. Toda essa situação me deixou extremamente traumatizado e paranoico, mas esse era só o começo. Alguns meses se passaram, fomos à distância por um tempo e depois nós dois nos mudamos para São Paulo, em apartamentos diferentes. Ela foi morar com a irmã dela e estudar na faculdade, e eu me mudei com alguns amigos para um apartamento. Todo esse contexto inicial é importante para o que vem a seguir, as acusações dela. Nas acusações que ela fez depois do nosso término, os relatos sempre eram distorcidos e descritos de maneira ambígua, usando palavras como, abre aspas, abusador e, abre aspas, agressor, para dar a entender que pode ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Entre outras coisas, ela disse que, abre aspas, eu expulsei ela de casa, fecha aspas, que ela foi, abre aspas, trancada em um banheiro, que eu xingava ela e eu, abre aspas de novo, joguei as coisas dela fora, fecha aspas. Essas histórias são distorções de um mesmo acontecimento. Ao contrário do que ela alega quando diz que eu expulsei ela de casa, nós nunca moramos juntos. Ela morava a 20 minutos de mim, apesar de dormir na minha casa às vezes, porque éramos namorados. Durante o nosso relacionamento, ela constantemente contava histórias sobre um outro ex-namorado específico, um abusador que cheirava coca, que sexualmente ela, que invadiu a casa dela, que ameaçou se matar para ficar com ela e que ela já tinha até chamado a polícia contra ele. Ela contava como tinha bloqueado ele de tudo. Mas ele ainda tentava conversar com ela depois de anos e até a perseguiu até a sua casa uma vez. E finalmente, em um momento que estávamos juntos, ela estava usando o celular do meu lado e uma notificação no Facebook Messenger aparece na tela. Era uma mensagem enviada por esse ex, que eu ouvi inúmeras histórias sobre ser um abusador psicopata, aparentemente respondendo uma mensagem dela. Eu nunca vi alguém deslizar uma notificação para fora de tela tão rápido na minha vida como ela naquele momento. E foi nesse dia que eu descobri que não só ele não estava bloqueado por ela, como eles estavam conversando sobre possivelmente voltarem com o relacionamento. Todas essas mensagens eram da mesma semana, enquanto ela namorava comigo. Eu então confrontei ela por estar me traindo e mandei ela sair do meu apartamento e ir para a casa dela. Ela começou a gritar, chorar, ela me empurrou, me deu um tapa na cara e se trancou no banheiro, dizendo que não ia embora. Ela me agredia constantemente, o que na época eu achava, entre aspas, normal, fecha aspas, por estar no meu primeiro relacionamento. Pensava que todas as namoradas devem bater nos seus namorados, ainda mais por ela ser uma mulher e menor do que eu. Na época, não considerava aquilo uma, abre aspas, agressão de verdade, fecha aspas, mesmo me machucando. Mesmo com ela me agredindo com tapas e empurrões, mais de uma vez, eu nunca revidei, nem toquei um dedo nela. Eu bati na porta do banheiro falando que era para ela pegar suas coisas e sair da minha casa, e ela se recusou. Esse é o relato que ela transformou em, abre aspas, eu ficava trancada no banheiro, fecha aspas. Até porque a chave do banheiro fica na parte de dentro. Seria impossível e ilógico eu trancar uma pessoa por fora do banheiro, enquanto eu estava tentando terminar com essa pessoa por ter me traído. Como ela se recusava a ir, eu disse que ia deixar todas as coisas dela no lado de fora do apartamento. E quando ela decidisse sair, que ela que fosse lá buscar. Coloquei a mochila dela na garagem do prédio. Foi esse relato que ela transformou em um, abre aspas, eu joguei suas coisas fora, fecha aspas. Embaixo tem um print dela, aparentemente, e ela coloca: ele me acordou puto porque eu tinha avisado um amigo que não poderia mais conversar com ele porque meu ex era ciumento. Daí ele me expulsou da casa dele,
descalça e jogou minhas coisas no lixo do AP dele. E sim, eu xinguei ela quando descobri que fui traído. E ela me xingava tanto quanto eu xingava ela, e não mais. Qualquer situação que acontecia, ela fazia eu me sentir um monstro, literalmente inventando frases que eu nunca falei e fazendo eu acreditar que disse coisas que não lembrava. Depois disso, nós ficamos separados por alguns meses, mas ainda mantemos contato e nos vimos algumas vezes. Ela inventou dezenas de desculpas diferentes, de que, abre aspas, não era exatamente isso, e eu entendi errado, fecha aspas. Até que, abre aspas, ela estava só falando aquilo pro ex dela porque ela tinha medo que ele fosse fazer alguma coisa comigo, fecha aspas. Ela sempre sabia exatamente como falar e manipular as coisas de maneira conveniente. Eventualmente, nós voltamos a namorar, mas obviamente o meu psicológico já estava completamente destruído. Com o passar do tempo, o relacionamento ia ficando cada vez pior. O tempo todo ela se pegava em pequenas mentiras, fazia compulsivamente. Eu percebia que sempre mudava algumas coisas em histórias que contava. Falava mal constantemente de todas suas amigas e principalmente de sua melhor amiga da época. Ou até coisas específicas, sem sentido, como dizer que nunca sentiu atração por nenhum homem além de mim. Falava que outros streamers davam em cima dela em eventos para ver minha reação. E em uma situação específica, ela flertou tanto com outro influenciador que ele tentou beijar ela na minha frente. E quando eu o confrontei, ele se justificou dizendo que ela deu a entender para ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. Além disso, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos, muitas vezes em público, por coisas pequenas, como gritar comigo no meio de um restaurante com os meus amigos porque eu coloquei ketchup no canto do prato, frita sem pedir permissão para ela, pegando um Uber e indo embora. Ou até mesmo criava situações para me chantagear, como esconder meu caderno de anotações que eu usava para trabalho e se recusava a me devolver até que eu fosse fazer o que ela queria. Outro relato dela inclui uma festa em que eu, abre aspas, abandonei ela e fui embora, fecha aspas. Nessa festa nós brigamos depois que eu vi ela passando o número de telefone dela para um cara que ela acabou de conhecer na festa quando voltei do banheiro. Ela justificou com, abre aspas, ele parecia triste e fui conversar com ele e falei que se ele precisasse de alguma coisa, me mandar mensagem, fecha aspas. Depois disso, eu fui para um lado da festa e quando voltei não consegui encontrar ela em lugar nenhum. Saí andando para todo lado buscando ela e ninguém tinha visto ou sabia onde ela estava. Eu estava com o celular dela e procurei ela pela festa por quase 1 hora sem encontrar. Eu pensei que ela talvez tenha pego um táxi, uma carona com alguém e voltei para casa para ver se encontrava ela. 1 hora depois, um amigo dela deixou ela no meu apartamento e ela disse que estava no segundo andar da festa, abre parênteses, que era um local fechado, não tinha festa lá. Eu nunca iria pensar em subir para o segundo andar procurar ela. Fecha parênteses. Desabafando e conversando com um amigo. Ela também alegava que eu não apoiava e que tentava impedir ela de criar conteúdo para a internet, enquanto todos os primeiros vlogs editados do canal dela foram gravados com minha câmera e eu mesma ensinei ela a editar vídeos para o canal dela. Ela me fazia acreditar que eu era dependente dela, que eu nunca conseguiria achar alguém que me amasse de verdade, que todas as outras pessoas só iriam ficar comigo por interesse, pelos seguidores, e eu acreditava. Eventualmente, depois de 2 anos de um relacionamento extremamente tóxico, eu finalmente decidi terminar com ela em 2017. Tem um print e do lado ele coloca: mesmo depois que nós terminamos o relacionamento, ela continuou com um comportamento mitomaníaco
e manipulador, mitomaníaco que mente compulsivamente. Assim que nós terminamos, ela engatou no mesmo mês com outro influenciador com quem ela já conversava há um tempo. Em 2018, quando ela ainda namorava com ele, ela conversava comigo escondido e falava que ainda me amava. Inclusive, nós tivemos inúmeras conversas sobre o nosso relacionamento, onde pedimos desculpas um ao outro, mesmo com ela dizendo publicamente que, abre aspas, nunca tínhamos nos resolvido, fecha aspas, em suas live streams. Nós conversávamos normalmente como se tudo estivesse bem. Agora vamos ao print. Você era suficiente, ela dizendo, tá? Você era suficiente. Só por entender como eu era. Ou rir das minhas piadas e ficar junto, etc. E ele coloca, eu te amo, desculpa, é foda. E ela coloca, eu também te amo, é foda mesmo, e bota uma risadinha. Foi tipo isso, muito intenso pra ignorar. E ele coloca, mas eu nunca consegui parar de te amar. E aí fala o nome dela, caralho. É só o primeiro nome, né? E ela coloca, velho, eu já sabia disso, ok? 220 QI. E ele coloca, e eu sei que tu tá namorando, e eu nunca quis me intrometer ou falar nada, porque eu sei o quanto ia ser injusto com você. Essa é literalmente a última interação que tivemos antes dela me bloquear e fazer as live streams, alegando que eu era um psicopata que destruiu a vida dela. E embaixo tem mais um print, vamos ler. Ele coloca, se cuida. E ela coloca, e eu tu. E um coraçãozinho. E ele coloca, ei, Aí ele coloca uma mensagem em inglês, que não vou ler nem por um caralho, porque eu não sei ler inglês. E lá embaixo ele coloca, tigrinho motorzinho tá de prova. Aí ela bota, que ronron gostoso, e obrigada mesmo. A última interação antes de todos os exposits em que alegava que, abre aspas, não estávamos resolvidos e que nunca conversamos sobre. Além de tudo, ela ainda teve a capacidade de usar a minha época de depressão e expondo a minha tentativa de suir como uma forma de me humanizar. Passei pela pior época da minha vida. Não conseguia trabalhar, comecei a usar drogas por alguns meses e só conseguia pensar em suir todos os dias. Eu só continuei vivo porque meu melhor amigo foi correndo até a minha casa salvar minha vida. Algo que eu vou sempre ser eternamente grato e nunca vou esquecer. Algo que ele também nunca comentou porque sabia que era algo que eu tento esquecer. Acho que era isso que ele queria escrever. Uma época extremamente traumática e que eu prometi que nunca mais ia viver de novo. Uma história que eu nunca queria ter contado. E ela expôs na sua live stream como se de algum jeito eu tentar amar fosse prova de que eu sou um monstro. E mesmo depois de tudo isso, eu continuei em silêncio, vendo ela distorcer tudo que a gente viveu e me transformar em um monstro para toda a internet, com medo de que, se eu respondesse, tudo ia ficar 10 vezes pior, maior e pior. E a internet ia transformar, além da minha vida, a vida dela num inferno também. Quando eu fiz uma entrevista em um programa com outra influenciadora e fui perguntado do motivo do término, eu tentei não criar uma guerra ou fofoca, dando uma resposta genérica, dizendo que foi cada um para o seu lado e estava tudo bem. Porque nós realmente estávamos conversando normalmente, e minha ex usou isso para me vilanizar, porque eu estava tentando mentir sobre o relacionamento na entrevista para, abre aspas, apagar meus erros, fecha aspas. Embaixo tem um print, e é o seguinte, viado. Essa treta toda estourando. Você quer conversar sobre isso comigo? Oi, fulano. Primeiro, sinto muito que você foi metida no meio disso sem ter relação. Então, sobre seu vídeo, é de longe uma das coisas mais injustas dessa história. Toda porque ela taxou ele como mentira. Tudo que eu falei
nele foi 100% verdade. Ou ao menos era o que eu achava na época. Gente, é difícil pra caralho ler quando tá pequenininho assim. Tava tudo resolvido e cada um na sua. Considerando que eu e ela conversávamos de boa no WhatsApp, direto. E a pessoa colocou, imagina, amor. Eu imagino que ela ficou magoada comigo por causa do vídeo. E abaixo do print ele coloca, explicando pra entrevistadora que o que eu falei era verdade e que nós estávamos conversando normalmente, como o outro print acima prova, apesar dela não ter acreditado. Eu sempre tive medo que tudo ia virar um circo para todo mundo vir assistir enquanto as duas vidas desmoronavam, quando eu só queria que ela ficasse bem e me deixasse em paz. Depois do término, eu passei anos sem conseguir me relacionar de maneira séria com ninguém, guardando inúmeros traumas, acreditando que eu nunca mais poderia confiar em outras pessoas e nunca ia achar alguém que aceitasse a minha assexualidade. Eu demorei mais de 3 anos para conseguir confiar finalmente em alguém de novo. E hoje eu estou em um novo relacionamento, há quase 4 anos. Um relacionamento extremamente saudável e que me mostrou o que é realmente poder confiar em alguém que tem me transformado em alguém melhor todos os dias. Mais uma vez, como acontece diversas vezes por ano, minha ex-namorada continua revivendo e criando novas histórias toda vez que alguma coisa relevante acontece. Se eu sou cancelado por ser um babaca e banir um cara jogando Tetris, ou se algum outro influenciador é cancelado por relacionamento abusivo, ou se eu sou indicado para uma premiação internacional importante, ela aparece mais uma vez postando alguma coisa sobre o assunto logo depois. Deleta os tweets e se coloca numa posição de alguém que está sendo atacada e, abre aspas, não é deixada em paz, fecha aspas. Assim como ela provavelmente vai fazer agora de novo. Com o passar do tempo, ela passou de distorção de eventos para inventar coisas completamente novas que até mesmo o público já estava começando a questionar o motivo dela ficar trazendo o mesmo assunto de novo, de volta, de novo e de novo. Como alegar que eu, abre aspas, controlava o que ela comia, fecha aspas, ou que eu, abre aspas, rastreava a localização dela por GPS, fecha aspas, o que é completamente mentira. Ela também aproveita... Ô, buceta. Meu Deus, eu tô ficando cega. Ela também aproveita para me culpar de coisas que eu não tenho a menor relação. Como dizer que eu e meus fãs fizemos ela perder o Instagram e, abre aspas, perder oportunidades de trabalho, fecha aspas. Quando a verdade é que o Instagram dela foi reportado quando ela foi cancelada por um post reclamando de um evento, e vários influenciadores e sites zombaram disso. Aí aqui embaixo tem o print, né, dela dizendo: fiz um evento com eles, 2 dias para ganhar R$1.500. Me deixaram no quarto mais barato do hotel. Não tinha nem serviço de quarto. Opção para janta era risoto ou lasanha, os 2 de micro-ondas. E tinha que buscar lá embaixo. Eu tenho 1 milhão de seguidores e me senti uma qualquer, sério. Ai, gente, desculpa que não dá para ler isso aqui sem... Meu Deus, só tinha isso, tinha que descer para comer. Meu Deus, como foram tão cruéis. Embaixo do post ele coloca: o post dela aqui resultou no Mess Report, que deletou o Instagram dela. Vê que eu já tô tão louca de ler que eu tô lendo até em inglês. Outra coisa que segue sendo dita incessantemente na internet é que eu, abre aspas, nunca sofri nenhuma consequência, mesmo depois de ela expor tudo isso, fecha aspas. Eu perdi dezenas de contratos de todas as agências de publicidade e produtoras que fecharam as portas e nunca mais me convidaram para eventos ou propagandas. Mas eu nunca fui a público reclamar ou expor isso, porque uma vez
Isso resultaria em uma guerra envolvendo o público. Tudo que eu podia fazer era continuar trabalhando e continuar acreditando que uma hora tudo isso ia acabar. Mas tudo o que aconteceu é que isso causou uma onda de ódio contra mim, que gerou acusações de vários crimes gravíssimos e inaceitáveis de pessoas aleatórias na internet que acreditaram em todas as histórias que viram sobre mim, mesmo nunca tendo nenhuma prova. E eu não aguento mais. Não aguento mais saber que minha mãe recebe ameaças e textos horríveis na DM. Ver pessoas mandando a minha namorada se ou torcendo que ela seja a Bu para poder confirmar as teorias e acusações da minha ex-namorada. Para ver, abre aspas, mais um expost do Cellbit. Fecha aspas. E aqui embaixo ele também bota alguns prints de pessoas falando da questão do relacionamento deles, né? Vamos ler um apenas. Em no máximo 2 anos, ela vai postar que o Cellbit arruinou a vida dela com problemas psicológicos, que ele era abusivo e obrigava ela a postar isso. E eu vou continuar processando todos esses que continuam inventando mentiras sobre mim na internet, não importa o engajamento. Se você tem algo a dizer, é bom ter provas para levar para um tribunal. Vamos só dar uma olhada aqui, gente. É muito importante isso. Tá certo em processar mesmo. Se não tem prova, processa. Voltando, eu demorei demais para perceber que eu não precisava ficar em silêncio na frente das atrocidades que falam sobre mim. E não vou parar agora. Já destruíram a minha imagem e a minha vida na internet. Mas eu não vou deixar isso continuar com as pessoas próximas de mim. Eu quero ser feliz com as pessoas que eu amo. E não vou mais aceitar ser tratado como um criminoso. Ela me acusou de agressão algo que poderia acabar com a minha vida, publicamente, acreditando que provavelmente eu não iria responder, porque eu nunca respondi antes. Ela não estava me acusando de ser um namorado ruim, ciumento ou possessivo, igual sempre fez. Ela mentiu me acusando de um crime gravíssimo. E agora ela vai se colocar numa posição onde esse documento é um ataque a ela, quando tudo que eu estou fazendo é me defendendo da maior acusação mentirosa já feita contra mim, de um crime. Eu quero deixar claro, esse documento não é um ataque ou tentativa de levar hate a ninguém. Eu simplesmente estou me defendendo, dando o meu relato dos fatos que aconteceram. Eu não queria estar fazendo isso, mas era o único jeito de ser honesto e fiel com todos que me apoiaram nos meus projetos e na minha comunidade. E eu sei que quem já não gosta de mim, pelo motivo que seja, ainda não vai acreditar em mim. E como eu disse, não estou aqui para tentar mudar a opinião de ninguém. Aqui nesse documento estão as provas de um padrão de comportamento de mentira e manipulação que aconteceu com muitas pessoas antes de mim e que continua acontecendo repetidamente comigo. Eu só quero viver em paz, sabendo que eu finalmente contei tudo o que vivi e cabe a cada um tomar suas próprias conclusões. Meu Deus, gente, deixem o like só pelo fato do meu olho estar cansado. Ai, quase fiquei cega. Meu Deus, é muito complicado de ler assim pelo telefone pequenininho. Mas, gente, achei importante o pronunciamento dele. Eu vou fazer um vídeo curtinho também dando minha opinião pra vocês e resumindo esse vídeo. Mas esse vídeo basicamente foi pra ler tudo pra vocês, porque tem gente que tá com preguiça de ler tudo e afinal de contas são 19 páginas, né? Então deixem um like e no próximo vídeo eu trago minha opinião pra vocês. Beijo!